Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar o maravilhoso povo de Deus com a também maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos já nos deliciar com a palavra do Senhor, abrindo em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Tem um negócio ligado aí, não tem? Tem um negócio ligado aí. Zoando. Amém? Podemos ler? Então vamos lá, Lucas capítulo 7, o verso 11 diz: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Agora vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 25. Desculpa, é Marcos 5. Um instante. É Marcos 5, sim, só que não é o... A filha de Jairo. Do 21 ao 24. Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro, ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te de que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o grande multidão que o apertava. Agora Marcos 5, 35 a seguir, 35 ao 43. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou, e onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita
cume, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Agora estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Meu Deus, aleluia. Senhor, o que lemos aqui é a Tua palavra. Ó Deus, ela por si só já é poderosa para quebrar principados e potestades. Ela por si só é poderosa para transformar vidas. Ó Deus, mas aqui, Pai, está um vaso de barro, totalmente carente e dependente do Senhor. E o Senhor, Pai, nesta manhã, eu tenho a certeza que esta palavra que o Senhor deu vai falar profundamente aos nossos corações. Ó Deus, e para que eu possa, Pai, saber expressar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, eu peço a Ti, a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo venha trazer, Pai, ao nosso coração, aos nossos lábios, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através desta palavra. Ó Deus, nesta manhã eu peço a Ti, Pai, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia das nossas vidas. Eu me coloco aqui agora, Pai, apartando o precioso do vil para ser boca do Senhor nesta manhã. Por isso, Pai, eu peço a Ti, põe guarda aos meus lábios para que eu não venha falar aquilo que eu acho ou aquilo que eu quero. Meu Deus, nesta manhã eu sei, Pai, que o Senhor tem algo especial para nós. Mas eu preciso, Pai, da Tua direção, da Tua inspiração para poder transmitir esta palavra. Porque ela é poder. Por isso, ó Pai, toma esse vaso de barro nas Tuas mãos. Oh meu Deus, eu preciso, Pai. Eu sei e eu confio em Ti. E que a Tua palavra diz que não somos um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro há um tesouro em cada um de nós, que é o Teu Espírito Santo. E que Ele venha falar, Pai, aos nossos corações e convencer a nossa vida nesta manhã. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, por favor? Deus nos deu um título para esta mensagem nesta manhã, que é cancelando funeral. Aleluia. Cancelando funeral. E ainda que nós lemos 2 textos que falam de morte, Deus tem uma palavra de vida para mim e para você nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui primeiro a história de uma mulher, muito conhecida esta história, a viúva de Naim, uma mulher a qual não diz nem o nome, mas ela já havia perdido o seu esposo. E ela tinha um filho único, e com certeza aquele filho único, além de ser a sua alegria, de ser o seu deleite, também poderia ser aquele que a ajudava na sustentação da casa. E aí, de repente, esta mulher é pega de surpresa e vai embora o seu único filho. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela já ia com um funeral, já para sepultar o seu filho. Ela não tinha mais esperança para aquela mulher. E com certeza ela estava angustiada, triste, abatida, desesperada e sem esperança alguma. Porque Deus lhe dera o dom de gerar um filho. Ela era valorizada por este dom. Naquele período, a mulher, naquela época, a mulher, ela tinha um valor maior se ela gerasse filhos. Senão ela era envergonhada e ela era desprezada. E vai esta mulher, recebe esta promessa do Senhor, gerou um filho e estava criando com certeza com o maior carinho, com o maior zelo e o maior cuidado. E de repente é pega de surpresa e o filho vem a falecer. Certamente o velório ela chorou a noite toda.
Certamente os amigos chegados também choraram com ela, angustiaram com ela. Mas ali nenhum deles puderam dizer uma palavra que a consolasse e a confortasse e a fizesse sorrir. E aí passa a noite e lá vem o dia e chega o momento de mais dor, de um sepultamento, de um velório, que é o momento do funeral, é o momento do enterro. Ali aquela pouco resto de esperança que poderia haver na vida de uma pessoa, ela vai totalmente embora. E vai-se uma grande multidão seguindo aquela mulher. E ela já não tinha mais esperança, ela estava ali à beira do caixão, com certeza, e chorava muito. Mas de repente vem de lá o autor da vida. De repente vem de encontro a ela, entrando nas portas da cidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala que ele é, ele garante. E quando a morte vem, de repente Jesus olha para aquela mulher e sente-se condoído no seu íntimo de a vê-la chorando. E ele disse para ela, mulher, não chores. Só Ele pode dizer para mim e para você, não chore, porque Ele tem a vida, Ele tem a esperança, Ele tem aquilo que nós podemos parar de chorar. E aí de repente aquela mulher para, e o funeral para, aleluia, e de repente Jesus toca no esquife, e diz para o menino levantar. E ele levantou, e Jesus entregou a sua mãe, e ela se alegrou muitíssimo. Já cancelou um funeral. Aleluia! Glória a Deus, calma que nós vamos entender. O Espírito de Deus vai nos ensinando. Aleluia! O que nós podemos trazer para a nossa vida? O que morreu na nossa vida? Qual foi o sonho? Qual foi a promessa? Qual foi aquilo que Deus projetou na minha vida e na tua vida, que morreu? E você perdeu a esperança, e nós perdemos a esperança. E nós achamos que não tem mais jeito, que está acabado. Aí nós estamos sepultando, indo sepultar os nossos sonhos, as nossas promessas, aquilo que Deus tem falado ao meu e ao teu coração durante um certo período, talvez anos ou meses, mas o Senhor tem sempre falado daquilo que Ele vai fazer na minha vida e na tua. Mas aí de repente a gente vê tudo indo por água abaixo, vendo tudo morrer, tudo o contrário. Aquela mulher, ela recebeu um filho, gerou uma vida, mas de repente aquela vida já não prevalecia mais, já era morte. Mas Jesus, quando Ele promete, Ele garante. Ainda que morra, Ele ressuscita. Aleluia. E muitos nesta manhã, assim como na minha vida também, acontece isso, de a gente ver e achar que aquele sonho morreu, mas o Senhor sempre traz a nossa memória, que Ele diz na sua palavra, que agindo Ele, quem é que pode impedir? E que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Aleluia. E aí o Senhor nos faz uma promessa. E essa promessa começa a demorar de acontecer. E nisso vai desanimando, porque a palavra do Senhor diz que a promessa tardia faz esmorecer ou adoecer o coração. E muitas vezes na nossa vida, Deus falou, vou te honrar, e você está sendo humilhado. Vou te prosperar, e você pode estar tendo dificuldade financeira. Deus diz também que Ele vai te engrandecer muito, e você não vê por onde, eu não vejo por onde, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Ainda que Deus
Permita que aconteça muitas coisas na nossa vida. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Ele nunca perde o controle daquele que Ele ama e que Ele chamou pelo seu decreto, pelo seu propósito. E aquela mulher, quando Jesus viu aquela mulher, indo ali já na fase final do funeral, Jesus logo se sente como ele sentiu também ali quando Jairo já estava Amém? Quando é ao vivo e Deus está no controle, pode acontecer todas as coisas, mas nada sai fora da direção. Amém? Glória a Deus. E então muitas vezes a gente acha que aquilo morreu, e que acabou e que não tem jeito. Mas há uma multidão que está só na retaguarda, mas não para nos consolar ou para nos ajudar, é só para ver o nosso fim. Só para ver o meu e o teu final. Mas ele não sabe que o meu e o teu final é de vida, é de glória, aleluia. É de Deus ressuscitando sonhos, é de Deus nos dando vitória, aleluia. Oh glória, aleluia. Eu estou pregando para você, eu já passei o que eu estou pregando, e posso passar adiante, mas não podemos perder a esperança, porque Deus é fiel. Ele me ama, Ele te ama de uma forma sobrenatural. Não há como entender o amor de Jesus pela minha e pela tua vida. É tanto que está escrito lá no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus amou o mundo, Ele não amaria mais os seus ainda, os seus escolhidos, aleluia. Ele ama sim, Ele me ama, Ele te ama, aleluia. Aí podem olhar, e a multidão está lá olhando e vai acabar, agora não tem mais jeito, morreu, acabou. Não, Jesus está no controle, e ainda que morra, Ele ressuscita. Aleluia, ainda que os teus sonhos estão mortos, Ele é poderoso para ressuscitar e fazer cumprir na tua vida aquilo que Ele tem prometido. Oh aleluia, oh glória. Agora imagina aquela mulher, como que ela estava, ela chorava muito. Uma mãe, ela já chora por um filho que simplesmente ele não obedece por uma outra coisa. Agora o choro de uma mãe quando o filho já está ali, já no funeral para ser sepultado e ela nunca mais vê. Aquilo chega a sangrar o coração. Aleluia. Mas aquele que contempla o meu e o teu coração, aleluia, Ele está para nos consolar. E esta palavra é uma palavra de consolo. É uma palavra de conforto, é uma palavra para que nós venhamos aumentar a nossa fé e a nossa esperança naquele que é poderoso para cancelar os funerais da nossa vida. Aquilo que querem matar na nossa vida, Deus está pronto no céu a transformar em vida. Aleluia! E aí nós vemos que muitas vezes as pessoas estão ali torcendo para que não dê nada certo daquilo que a gente vai e fala, e pode falar mesmo, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus tem falado ao teu respeito, pode abrir a boca e falar, porque Deus agrada disso sim. É porque você confia. Se você fala, você confia. Aí muitos ficam com inveja, porque José contou os sonhos dele para os seus irmãos. Os seus irmãos tiveram inveja, mas a inveja dos irmãos e José ter contado o sonho não impediu Deus de agir e cumprir tudo aquilo que ele falou. Porque quem é a inveja para impedir o agir de Deus? Se nem a nossa falta de fé faz com que Deus opere. Ele é poderoso, nada impede o agir de Deus. Nada,
E ele mesmo pergunta: agindo eu, quem é que pode impedir? Oh, aleluia! E aí muitas vezes na nossa vida, o inimigo fica ali só na expectativa. Já era, morreu, acabou. Aí tem até uma canção que diz assim, ó: parece até que ele já desistiu. Aí o inimigo vem e fala que você já até morreu. Aí você pode, confiado em Jesus, dizer: mas olha eu aqui, aleluia, olha eu aqui, olha você aí, oh glória. Pensa que nós não temos inimigos, aqueles que torcem contra a minha e a tua vida, tem sim, mas acima de tudo nós temos um Deus poderoso, um Deus que diz que Ele não dormita e nem toscaneja. A palavra do Senhor diz também que nada está fora dos olhos dele, tudo está nu e patente aos seus olhos. E a sua palavra diz também que ele é um Deus que tem os olhos como a chama de fogo, enquanto outros têm olhos, mas não vê. Aleluia. Outros têm boca e não fala, mas esse tem uma afiada espada na sua boca, e ele que se chama a palavra de Deus. Esse nosso Deus é um Deus que tem pés com um latão reluzente, e a sua mão está sempre estendida. Oh, aleluia, nada passa fora do controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Aquela cena ali, daquele funeral indo e Jesus vindo, não foi um acaso, foi uma providência do céu. Foi uma providência daquele que é onisciente, é onipotente. Ele sabe e está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a Ele pertence todo o poder, porque Ele é o poder. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, pela misericórdia e a graça dEle, que achou algo agradável em nós, e Ele se moveu em nosso favor. Você e eu não estamos aqui porque somos bons, não. Estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. E sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. E aí nós vemos que aquela mulher ali, ela recebeu o seu filho de volta. A alegria voltou naquela casa, e a vida reinou, e um funeral foi cancelado. E os funerais que acontecer na nossa vida, se acontecer, Deus vai cancelar. Aleluia. Ele é poderoso para cancelar. E aí nós vamos agora na história de um homem da sinagoga chamado Jairo, respeitado, conhecido, mas também temente ao Senhor. Conhecedor que se Jesus fosse lá, tão somente impusesse as mãos sobre a sua filha, ela viveria. E aí Jairo chega para ele e clama a ele. Aí o Senhor diz para ele: não temas, crê somente. E ali vai Jairo, aguardando a ida de Jesus. Primeiro nós vimos que um funeral já tinha acontecido, o velório já estava dentro do caixão, dentro do esquife, e já estava indo ao sepulcro. Jesus cancelou. Mas agora nós vemos uma menina que ainda estava com vida. Ela ainda estava com vida. Então o Jairo disse: vamos lá, impõe as mãos sobre ela, e ela vai sarar e vai viver. Mas aí nesse intervalo aparece uma mulher, que nós podemos também entender que Jesus cancelou um funeral. Uma mulher que estava com fluxo de sangue já havia 12 anos, já havia gastado todos os seus recursos com os médicos, e ninguém pôde lhe curar. E aí essa mulher, no meio da multidão, chega e toca em Jesus. E nisso aí, enquanto ela estava adquirindo o seu milagre, estava aparentemente atrasando o milagre da filha de Jairo. Como é que Jairo não pode ter ficado neste momento? E essa mulher agora está segurando Jesus, e minha filha está lá enferma. Mas Jesus tem um controle de todas as coisas. Muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente pensa assim, está demorando, está atrasando. Deus não me ouviu. Ele não vai chegar a tempo.
Ele não vai fazer aquilo que eu pedi. Mas não, nada passa fora do controle de Deus na minha vida e na tua vida. Não se desespere, não se angustie. Creia, porque quem prometeu é fiel. Ele disse, não temas, crê somente. A palavra de vitória já foi dada para Jairo ali. Coube a ele agora esperar o tempo do que foi falado até Jesus chegar lá. E muitas vezes é assim na minha vida e na tua vida. Deus falou e Ele é fiel para cumprir. Mas está demorando, está doendo, está machucando. É eu que estou sentindo a dor, eu que estou vendo o que está acontecendo na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, com meus filhos, ou com a esposa, ou com o esposo. Mas calma, Deus está no controle de tudo. Ele quer muitas vezes nos provar, para depois de sermos aprovados, nós recebermos a coroa de glória. Então nós vemos ali que aquela mulher chega, mas enquanto Jesus, nós achamos que Jesus está atrasando, não, Ele está trabalhando, Ele está operando. Como a irmã falou aqui, que desde a antiguidade não se viu, ou se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E ali aquela mulher esperou em Jesus e foi e tocou, e Jesus curou aquela mulher. Mas esse não é o foco, mas nós vemos que também podemos fazer uma analogia de que ali foi cancelado um funeral também na vida daquela mulher. Porque ela já havia gasto tudo, ela não tinha mais esperança. Tinha procurado todos os recursos e ninguém pôde estancar aquela hemorragia. Mas só tocou na orla das vestes do Senhor, e ela ficou curada, e mais um funeral foi cancelado, nem houve velório, aleluia. E muitas vezes na minha e na tua vida é assim, não, nem morreu o sonho, e nem morreu a esperança, mas aí, de repente nos angustia. Mas calma, Jesus está no controle da minha vida e da tua vida. E aí chega, antes de Jesus chegar à casa de Jairo, aí já vem os chefes da sinagoga, e junto com aquela multidão, e fala, não incomode mais o mestre. Não incomode, porque a tua filha já está morta. Que notícia. Muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Alguém sabe que você está orando, está perseverando, e aguardando algo vir da parte de Deus na tua vida. E aí alguém buzina no seu ouvido. Para de orar, para de esperar. Jesus não vai fazer isso, Deus não vai fazer isso para você. O que você está esperando, quanto tempo você está esperando e nada tem acontecido, desiste disso. É a multidão que falou com Jairo para ele não mais incomodar o mestre. Aleluia. É aquela multidão que quer fazer eu e você desistir. Fazer eu e você parar. Mas nós não vamos parar. Porque nós fomos chamados não para recuar ou para parar, mas sempre para avançar. Porque não somos nós, é o Senhor, é quem nos manda ir. Olhar sempre adiante, sempre à frente. Porque sempre o anjo do Senhor está diante de nós. E o Deus Todo-Poderoso, como diz a palavra do Senhor, é a nossa retaguarda. Então por que muitas vezes nós tememos? E aí Jairo ali aguardando ansiosamente para que Jesus fosse. Aí de repente Jesus chama Pedro, Tiago e João, que já estavam na caminhada. E quando é para entrar, antes de entrar na casa, Jesus diz, a menina não está morta, ela apenas dorme. A palavra do Senhor diz que a multidão riu-se dele. É quando o meu milagre, o teu milagre está chegando. E aí a gente abre a boca de tanta alegria e satisfação pelo que o nosso Deus está fazendo na nossa vida. Aí alguém fala assim, isso, começa a rir, você é besta, você é bobo, isso não vai acontecer. Você acha, você pensa que vai? Não, eu não penso e nem acho, eu tenho certeza que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na nossa vida.
ainda que aparentemente esteja morto, Ele é poderoso para ressuscitar. Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projetos, Ele ressuscita todas as coisas na nossa vida. Porque o Senhor Deus é o primeiro a querer que nós vivamos bem, ainda que a gente passe por aflição. Como diz a palavra no Salmo 119, que diz lá no verso 67, e se não me engano, e o 72, que diz: foi bom ser afligido, porque depois de ser afligido, aprendi a obedecer os teus caminhos. Então, muitas vezes o Senhor nos aflige para a gente entrar na linha, entrar no eixo e entrar pelo caminho que Ele quer que nós andemos. E aí, vai Jesus, já chegando. Aí, de repente, para ver o milagre, Ele chama Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E aí entram e fecham a porta. Não tinha espetáculo para a multidão, porque Jesus não faz espetáculos. Ele opera da forma que Ele quer, como Ele quer, sempre nos confundindo. Por isso, não pense a forma que Deus vai fazer. Então somente aguarde, porque Ele é poderoso para fazer na minha vida e na tua muito mais daquilo que nós imaginamos. Aleluia. E aí de repente Jesus só diz para ela: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E de repente a menina levantou e Jesus mandou que alimentasse, e aí a alegria e a vida voltou naquela casa. Mais um funeral foi cancelado. Aleluia. Esse nosso Deus é mestre em cancelar funerais. Ele é mestre em ressuscitar vidas, ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos. Muitas vezes a gente fala assim, muitas vezes, já passou comigo também: acabou. O meu ministério era só até aqui. É só até aqui. Aí de repente o Senhor manda uma palavra que não era ali, apenas era o começo. E que através da nossa vida, da minha vida e da tua vida, Ele usaria para sarar muitas vidas. Aleluia, para consolar muitas vidas, para ganhar muitas almas. Então o projeto que Deus tem na minha vida e na tua vida é um projeto muito grande. E nada passou do controle dele, ainda que ele demorou um pouco, aparentemente para nós e para Jairo, ou para a multidão, que Jesus não chegaria a tempo. Ele chega sim, Ele vai sempre chegar no tempo certo. E Ele nos afirma na sua palavra, que aquilo que tem que vir, nós devemos esperar. E Ele ainda fala assim: espere só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. E Ele diz assim: ó, e certamente não tardará, mas se tardar, espera-o. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Eu estou aqui pregando para você, porque eu fui ressuscitado pelo Senhor, não na forma mortal, mesmo no físico, mas nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha vida. Em tudo, quase eu já estava descendo à sepultura, mas o Senhor me restaurou e me levantou e me ergueu e firmou os meus pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ele é poderoso. Eu nem imaginava que naquele dia que eu chegaria à presença do Senhor, que eu chegaria nesta casa aqui com um grau de alcoolismo tão forte, tão tremendo, que eu não tinha forças para mais nada. O Senhor me libertaria para sempre naquele exato momento. E alguém que poderia olhar para mim e ver a minha situação nos bares, na vida, poderia dizer: esse já era, esse aí não tem mais jeito, esse aí já acabou. E eu digo agora, para a glória do Senhor: olha eu aqui, olha eu aqui, olha você aí. Olha você aí. O Senhor só deu aqueles exemplos ali, cancelando o funeral. Foi só para nós crermos e aprendermos que Ele ainda continua cancelando os funerais. E o que temos também uma outra pessoa que está lá no livro de Atos, capítulo 9. Eu acho que é o verso, é sobre Dorca.
verso 36, Atos 9, 36. Atos, travou? Então, eu vou ler aqui. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorca. Ela praticava boas obras e dava esmola. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 homens pedindo-lhe que não se demorasse em vir até eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no no quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. O verso 40. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, e levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-a viva. Oh, glória! Sabe o que Deus me fez entender? E é para mim e para você. Que aquilo que nós aprendemos de Jesus, Ele disse assim: vocês farão obras maiores do que eu faço. Vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores. E lembra que quando nós lemos que Jesus mandou chamar para entrar no quarto, no leito lá onde estava a menina, a filha de Jairo, Ele chamou Pedro, Tiago e João. Aí de repente, Jesus já estava ressurreto, já estava sentado, já está sentado à direita de Deus, mas Ele nos deu autoridade, Ele nos deu uma ordem. Ele falou assim: vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão impor a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, vocês vão expulsar demônios, em meu nome, Jesus disse. E aí, Dorca vai, muito querida, na cidade de Jope, falece, morre. Aí eles ficaram sabendo que Pedro estava em Lida, que era próximo a Jope. Manda chamar Pedro, manda ele vir aqui. Aí de repente chega Pedro. Observa aqui que o que nós lemos, Pedro fez quase que a mesma forma que Jesus disse. Jesus disse para a menina: Talita, cumi. Aí Pedro disse para Dorca: Talita, levanta-te. Aleluia. E aí nós vemos que a mulher levantou e Pedro a entregou viva para aqueles que choravam. Foi cancelado mais um funeral. Aleluia. Aí Deus usa a mim e a você para ministrar vida sobre as vidas. Muitas vezes não vão ser vidas que vão ressuscitar porque morreram com o seu corpo, mas você vai ministrar vida sobre o sonho da pessoa, sobre o desespero da pessoa, aquela falta de esperança. Deus nos chamou e nos deu a autoridade, nos deu poder e nos deu a sua palavra para ministrar. Está faltando alguma coisa aqui, não vai ter jeito, Deus proverá. Essa é a nossa palavra. Está difícil, está doendo, mas vai passar. Aleluia. Mas você não sabe, eu também não sei mesmo não. Mas Deus sabe o momento exato de cancelar o funeral na nossa vida. Ele soube a hora de cancelar na vida do menino, do filho da viúva de Naim. Ele soube cancelar na hora exata da filha de Jairo. E ele usou Pedro para poder cancelar o funeral de Dorcas. E nós vemos também, para encerrar, sobre a vida de Jó. Já estavam ali para um grande funeral. Jó era o homem mais rico, já não era mais naquele estado que ele estava, mas ele tinha sido, a fama permanecia. Seria um grande funeral. Ali aqueles irmãos, aqueles amigos, já estavam ali para poder preparar todo o ritual para sepultar Jó.
Até chegou o ponto da sua mulher dizer: amaldiçoa esse Deus e morre logo. Vamos fazer esse funeral logo, vamos enterrar logo. Ah, não. O céu não disse isso. O céu tem para mim e para você ressuscitar sonhos, cancelar funerais. Na nossa vida é assim, passamos por lutas e provações, porque o Senhor falou que nós passaríamos, mas que nós tivéssemos paz e tranquilidade nele, porque Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu tudo, Ele é vencedor. E Ele sempre sai, quando Ele sai é para vencer ou vencer. Aleluia, não tem derrota para o nosso Deus. Deus ressuscitador de sonhos. Não deixe os teus sonhos morrer, porque o que o inimigo quer é isso, que nós desanimamos e desistamos dos nossos sonhos. Porque se quando a gente não quer, nem Deus vai fazer, Ele pode, mas Ele te deu e me deu o livre-arbítrio de querer ou não, que Ele faça algo na nossa vida. Se Jairo não fosse buscar o Senhor para lá ministrar sobre a sua filha, pense, será que Jesus iria só por Ele mesmo irá curar? Se aquela mulher não saísse da sua dificuldade, do seu leito de enfermidade, há 12 anos ali, será que Jesus ia sair da casa dela para curar? É nós que temos que dar o passo, na maioria das vezes. Porque Deus pode, quando Ele quer, Ele faz. Porque Ele saiu e enfrentou uma tempestade só por causa de uma alma. E uma alma de que ninguém dava valor. Foi aquele endemoniado em Gadara. Ele foi ali único e exclusivo para libertar aquela vida. Mas a mim e a você, e muitas vezes, o Senhor quer que nós achegamos a Ele. Ele fala para nós nos achegarmos a Ele, para irmos a Ele. Aí todos os nossos sonhos, esses serão ressuscitados. E todos serão cumpridos para a glória e louvor do nome dEle. Ali aquele pessoal todo ali já poderia pensar, Jó já era, vamos sepultar Jó. Não, mas Deus também cancelou um funeral, porque Jó era um homem temente, reto e obedecia ao Senhor, e temia ao Senhor. E Jó tem uma palavra tremenda que ele ainda diz no texto, no livro de Jó, que depois de tudo acabado, tudo destruído, ele disse assim: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Aleluia. E por isso nós estamos aqui, porque nós temos a certeza que o nosso Redentor vive. Oh, aleluia, Ele vive e Ele está sentado à destra de Deus, mas Ele também está aqui nesta manhã para cancelar os funerais e ressuscitar os nossos sonhos. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar vocês de pé. Eu gostaria de... Pastor Rickson, eu pedi para a Milena e o Rogério ensaiar uma canção. Pode? Se o senhor souber acompanhar no... Olha eu aqui.